Olá, gente, tudo bem? Aqui outra vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico dentro do mundo leigo, porque uns concordam e outros não, e eu estou aqui para trazer informação para vocês quanto a esse assunto. Mas ele é muito bem delimitado nas diretrizes da Associação Americana de Pediatria, Associação Brasileira de Pediatria, e outras associações também, neurologia, psiquiatria, que também tem o eco disso, o reflexo disso. Qual é o assunto? A exposição à tela. O que é tela? Celular, tablet, televisão, não importa qual tipo de tela. Computador, para crianças e adolescentes, e até nós que somos adultos, tá? Então vamos lá falar sobre esse assunto. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, o que essas diretrizes falam? Essas diretrizes é em relação a tudo na medicina. Tratamento de Alzheimer, investigação de Alzheimer, tratamento de Parkinson, tratamento de doenças, diagnósticos, são os guidelines ou diretrizes. E aonde que estão isso? Geralmente eles estão nas associações. Que associações? Associação Mundial de Neurologia, Associação Americana de Pediatria, Associação Americana de Neurologia, associações brasileiras. Então, eles têm diretrizes. E em que eles baseiam essas diretrizes, esses guidelines? Eles se baseiam nas revisões sistemáticas, as revisões de tudo que tem na literatura mundial, os trabalhos duplo cego, randomizados, coorte, caso controle, todos. Então, é a famosa chamada medicina baseada em evidências. E aí, eles desenham essas diretrizes, o que fazer em cada doença. E isso é usado, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são mais rígidos, são usados nos planos de saúde, hospitais e tal. Aqui no Brasil, a gente usa no consultório também. E existem aplicativos de atualização que nos trazem essas diretrizes. E eles vão sendo atualizados de acordo com as mudanças, porque a medicina é muito dinâmica, né? Não tem aquela história? O ovo era ruim uma época, depois ele virou bom, depois ele virou ruim de novo, agora ele tá bom de novo, né? Não pode comer sal, depois come sal, não, é só dessa idade, é só para esse tipo de pressão. Então tudo muda, tudo está em movimento. Os trabalhos vão surgindo, as evidências vão ficando mais fortes e as diretrizes, os guidelines vão modificando, e esses aplicativos de atualização como o Whitebook que eu uso, eles vão atualizando isso de acordo com o que as associações vão soltando. Bem, e aí nós vamos falar o que as diretrizes falam e comentar e interpretar isso. O que as diretrizes falam, o que os guidelines falam sobre o tempo de exposição à tela em crianças e adolescentes. Primeiro, até os 2 anos, ou até 1 ano e 6 meses nos Estados Unidos, na Associação Americana de Pediatria, e aqui até 2 anos na brasileira, está proscrito. O que significa? Não pode ter nenhum tipo de exposição à tela para criança com menos de 2 anos. Não pode. E ponto final. Doutora, mas por quê? Já vou explicar. Mas não pode. Mesmo quando é passivo. Por exemplo, o pai está assistindo futebol, está assistindo na televisão o jornal, e a criança está ali e assistindo junto. Não pode. Criança não pode ter tempo de exposição à tela com menos de 2 anos. Eu agradeço a Deus, porque na minha época, que meus filhos eram pequenos, não tinha esse negócio de tablet ficar dando para criança. Meu menino mais novo era na época do Discovery Kids, né? Aí eu ainda dei celular muito novo para ele, porque ainda não tinham esses estudos. E a minha filha, não. Eu não dei, ela só foi ter celular depois dos 13 anos de idade, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Eu tenho muita pena, porque os pais, eles conseguem aí ter um pouco de sossego, né? A mãe que tá lá dentro de casa, colocando o celular para criança. Porque aí ela fica quieta. Mas, gente, só de uma criança ficar quieta quando tá com o celular, tem alguma coisa de muito errado. Pense vocês,
Eu lembro que um dia eu fui chegar no colégio, aí minha filha devia ter os seus 5, 4 anos, e aí os meninos geralmente são mais agitados que as meninas, estavam todos eles geralmente brincando, subindo no escorregador antes de começar a aula. E aí, um determinado dia eu chego lá, tá os meninos, tudo da turma dela sentadinho imóvel. No meio tinha um deles com o tablet na mão. Eu ainda brinquei, gente, isso só pode ser do mal, não é possível um trem desse. Como que um negócio desse consegue hipnotizar a criança dessa maneira? Hoje minha menina já tem 13 anos de idade. Isso para vocês verem, para vocês começarem a pensar. Então, quando você tira o comportamento natural da criança, você já tem que começar a pensar. E aí, o que acontece? Os desenhos de hoje, então, eles são muito coloridos. Eu já falei isso no Instagram. São chamativos, com cores fortes, musiquinhas repetitivas, são feitas para hipnotizar a criança. E aí, hoje em dia, não é igual na época do Discovery Kids, que passava um desenho, aí daqui 30 minutos passava outro, depois mais 30 minutos passava outro, e aquele desenho que vem depois não era muito o que ele gostava, e ele ia brincar de outra coisa. E ainda tinha as propagandas. Agora não. Agora você tem a Netflix, você tem os streamings, você tem todos esses canais que você passa os desenhos repetidamente, infinitamente. E aí, gente, isso não sai barato. Então, antes dos 2 anos de idade, não pode de maneira nenhuma ter exposição, nem passiva. Por quê? Porque a criança ela não sabe diferenciar o que é real do que é a fantasia da televisão. E ela começa a aglutinar os mundos, ok? E ela pode viver naquele mundo, tá? Então é muito comum a criança antes de 2 anos exposta a tempo de tela, qualquer que seja, isso pode alterar a parte comportamental, a formação e produzir artificialmente distúrbios de neurodesenvolvimento. Então, a criança, por exemplo, uma criança que fica em tempo excessivo de tela, antes dos 2 anos, ela pode desenvolver sintomas parecidos com autismo, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quem tem babá, a criança fica com babá. Aí, se a gente que é pai fica tentada a dar o celular ou o tablet na mão da criança ou deixar com a televisão ligada para ter sossego, imagina babá. Então, vocês têm que vigiar isso, porque é extremamente prejudicial. Isso já foi visto amplamente em estudos. De 2 a 5 anos de idade, apenas 1 hora de exposição a conteúdos de extrema qualidade. Então, é aquilo, são desenhos com falas mais cadenciadas, sem pressa, sem muitas cores, sem muito estímulo, aqueles desenhos antigos que eu falei no Instagram. Por quê? Porque senão você está acelerando a velocidade de processamento mental. E aí o que acontece? O paciente vai ficar com sintomas de TDAH. Ele vai ficar artificialmente com sintomas de TDAH. Ok? Então, 1 hora supervisionada, tá, de exposição a conteúdo de qualidade. De 5 anos até 10 anos, pode de 1 a 2 horas com o mesmo cuidado. Celular, não, gente, acreditava-se que essa geração ia ser a mais inteligente de todas, porque ela estava sendo muito estimulada, muito pelo contrário. Não está sendo a mais inteligente de todas. Por quê? Porque está dando alto poder de vício. E agora tem uma coisa mais complicada ainda, que são as redes sociais. Tá? Então, seja Twitter, seja Instagram principalmente, TikTok, são vídeos chamados shorts, vídeos de 30 segundos. Eles são extremamente rápidos
E eles mexem com o sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa do cérebro. Mexe com o sistema dopaminérgico. Então, até jogos online com ganhos, não pode com menos de 16 anos, não pode. E até adultos, gente, seria de 2 a 3 horas de exposição por dia. Nós também estamos expostos a esse tipo de vício. E o que acontece? Só que nós temos um córtex pré-frontal mais formado, que as pessoas até 25 anos não têm. O que significa isso na prática? O stop. Sabe aquele cara que precisa trabalhar? Ah, não, eu já estou na tela há muito tempo, eu tenho que fazer outra coisa. Ah, não, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer as coisas do banco, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, isso aí é o córtex pré-frontal que faz. A criança e o adolescente é zero, é por isso que eles não podem beber, é por isso que eles não podem fumar. Usar cocaína, maconha, etc., menos ainda, porque mexe com o sistema dopaminérgico. E aí nós estamos dando uma coisa que mexe com o sistema dopaminérgico para nossas crianças, é como se fosse dar cocaína para elas. Toma um pouquinho de cigarro para você, elas não têm um stop, gente. Aí sabe o que acontece, que está acontecendo? Essa questão do imediatismo. Tudo tem que ser para ontem. E o que acontece quando uma pessoa é viciada, por exemplo, em cocaína? Né? Ele obnubila a razão, a pessoa só pensa nisso, só quer fazer isso. Por quê? Porque está com todo o sistema dopaminérgico, a amígdala, totalmente viciado. E aí, coisas a longo prazo, nem pensar. Ah, não, demora demais. Ah, não, é difícil demais. Eles não estão adaptados. Eles só estão adaptados para coisa que está ontem, que me dá prazer imediato, que me dá retorno imediato. E aí é uma geração menos resiliente, voltada só para o hoje. Não é à toa, gente, que eu falo que muita gente já fala, não é só eu, que é a geração nem trabalha nem estuda. Por quê? Justamente porque está sendo condicionada através desse tipo de exposição. Então, por exemplo, aqui em casa eu falo para os meninos, olha, não pode vir, minha menina não vê vídeos com menos de 10 minutos. E para ela não ver, ela não pode ter o aplicativo Instagram e TikTok no celular dela, ela não tem. Não tem outro jeito. Se chega um adulto, tô procrastinando demais, que não sei o que, tá muito no celular, como é que tá? Instagram, TikTok, Twitter, tô muito, doutor, tira. E é engraçado porque quando você tira da criança quando ela está viciada ou do adolescente, eles têm aquele rebote igual de droga, eles sentem falta, são umas 2 semanas de sofrimento. Porque o sistema dopaminérgico está sentindo falta daquela droga. Então nós temos que tomar mais cuidado. E não é só com o tempo de exposição, é com a qualidade de exposição. Ao que seus filhos estão sendo expostos? Qual é a qualidade? Qual é a demanda que está tendo? Cores, incentivo, conteúdo? Qual a ideia que está sendo projetada nele? Porque ele está em formação. Você está deixando outros formarem ele. Então vocês têm que tomar cuidado, porque não é só tempo, é qualidade. Tirem os vídeos curtos. Tirem os aplicativos de vídeo curto do celular dos seus filhos. Porque vicia sim. E não dá para falar igual muitas mães chegam no consultório e falam assim, tá vendo, filha? Não pode. Não é para fazer isso. Porque se a sua filha estiver fumando, sua filha de 13 anos, você vai virar para ela, tá vendo, filha? Não pode fumar cigarro? Não, viu? Olha lá. Não, você vai tirar o cigarro da mão dela. Você vai tirar o álcool da mão dela. A mesma coisa tem que ser com tempo de exposição à tela. Nada, 2 horas antes de dormir, não pode ter exposição a tempo de tela, principalmente se você tem sono. Virar à noite tem que ser retirado. Tem que vigiar, não tem jeito. Ok, gente?
Porque senão vai, a gente costuma brincar, tá fritando o cérebro. Mas por quê? Porque a pessoa não vê outra coisa além disso. Ela não vai conseguir ser produtiva na vida. Ela não vai conseguir investir em coisas que são realmente produtivas na vida. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso e ver a qualidade. Então aquele post no Instagram que vocês viram é aquilo mesmo, não é só tempo, é qualidade. E hoje os desenhos, eles são feitos para hipnotizar as crianças, sim. E criança com menos de 2 anos não pode ter exposição a tempo tela, nem porque você está assistindo e depois ela vai assistir junto com você. Não pode, ponto final. Isso não sou eu, isso são as diretrizes mundiais, são os guidelines, ok? Qualquer sugestão para vídeo, por favor, coloque nos comentários. Qualquer dúvida, estou aqui, ok? Um abraço para vocês, até a próxima. Télia Rubia, neurologista, falando com vocês.